Fala, meus amigos do Pode Encucar, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, episódio 37. Recebo aqui Rodrigão, como sempre, meu companheiro de podcast. Fala, Pode Encucar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gui. Boa noite, e aí? Como é que estão as coisas? Aqui tá tudo certo, cara. Correria, graças a Deus, né? Graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Rodrigão, correria, né, cara? É engraçado isso, né? Porque você pergunta pra alguém, como é que estão as coisas? Ô, correria. Eu acho que a gente perdeu a habilidade de contemplar as coisas, né? A nossa sociedade, né, cara? Cara. A gente se detém nos problemas e esquece de ser grato. É verdade. Entendeu? A gente só quer fazer a vida funcionar e assim, né, ó, porque a gratidão é que gera as coisas novas e que gera a prosperidade, né? Mas a gente se detém nos problemas. Amigo, quem que nós recebemos hoje? Hoje é episódio 37, hein? 37? Pô, cara, 37. E a gente tá avançando, né? Tá avançando. Graças a Deus, Deus é bom. Senhor. Mas sobre o convidado de hoje, cara, eu ainda estou aqui, sentei agora, porque depois dessa oração a gente perde um pouquinho. Não pegou, né? Aliás, a gente pode colocar um pouquinho aí, de repente. Não sei. Vamos ver. O que a gente acha? Vamos ver. Mas é isso. Hoje nós recebemos o nosso grande irmão, filhaço de Deus, homem de Deus, né? Convivi com ele há alguns anos. Que legal. Tive esse prazer, né? Conviver com o pastor Luciano. Pastor Luciano, da Bola de Neve de Vinhedo. Pastor, galera, seja bem-vindo. Glória a Deus, abençoe. Um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Pode Encucar. A gente está fazendo tour, né? Na região de Campinas aqui. Já chegou uma galera. Que legal, glória a Deus. E eu falo sempre pro Rodrigo, é um privilégio porque a gente ouve a história de todo mundo em primeira mão. Amém. Qual oportunidade a gente ouviria o testemunho de todos os pastores, cara, da região? Verdade, nunca. Cara, nenhuma. E não só os pastores, né? Tanta gente, missionário que veio cara. E a gente conheceu a história. Tanta a gente é muito história. abençoado, cara, muito abençoado. E coisas que a gente fica sabendo, né, pastor, como eu falei, a gente estava em off aqui, coisas que a gente fica sabendo dos pastores, dos irmãos, que às vezes nem a igreja mesmo está sabendo. Não sabe. Legal, né? Muito legal. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. E conta pra gente, sem mais demora, quem que é o pastor Luciano, da onde veio o pastor Luciano? Tá bom. Pastor Luciano é um alvo do amor de Deus, né? Tenho isso convicto no meu coração. Eu vim da cidade de Santa Isabel, nasci em Jacareí, né? E vim para a cidade de Valinhos há uns 25 anos ou mais. E aí é onde Deus foi trabalhando na minha vida. Hoje eu sou gestor numa empresa, na Rockesher, né? E estou caminhando com Cristo aí há mais de 15 anos. Graças a Deus, 15 anos que Deus me alcançou. Casado com a pastora Simone, meu Deus, uma mulher de Deus, um presente de Deus na minha vida. Tenho 2 filhas maravilhosas, né? A Saroca com a Lulu. Sou completo em Deus através da vida delas. Que legal. E como é que foi Como é que foi sua conversão, cara? Cara, eu procurei Jesus de várias formas na minha vida, né? Legal. Então, sempre, né? Minha família, ela tinha uma cultura de ir na igreja só no domingo, mas não vivia nada que era falado ali. E eu lembro até hoje que tinha umas enciclopédias que se vendia na rua. Eram ambulantes que vendiam na rua. E lá tinha as histórias bíblicas, e eu sempre folhava aquilo ali, olhava, né? E aí um dia eu tive um ponto de interrogação dentro de mim, que veio a visita de uma celebridade religiosa na época, né, no Brasil, e lá eles estavam falando que os talheres que ele ia comer era banhado a ouro, as cadeiras era tudo de madeira de lei. E aí eu cheguei e falei para minha mãe, mas o Filho de Deus não nasceu da manjedoura? Porque um homem da terra tem tudo isso e eu não vejo isso em Cristo. E aí ela falou assim, eu não sei. Ela falou, mas eu preciso saber, preciso conhecer quem é Jesus. E aí, cara, eu fui procurando Jesus em vários lugares.
Só que aí um dia, quanto menos espera, eu estava em São Paulo, tirando férias, tô ali tranquilão, estava com o meu cunhado, estava desviado, um amigo nosso desviado, a gente conversando várias coisas, eu totalmente mundano, falou assim, cara, vamos para a igreja. Eu falei, cara, de novo, já fui tantas, né? Aí falaram da igreja do Bola, vamos pro Bola. Em Campinas, aqui, né? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Eu falei, vamos pro Bola. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas o que é o Bola, né? Eu falei, a igreja. Eu falei, toca um rock and roll, um sonzinho lá. Ele falou, toca, vai lá. Aí eu falei, beleza. E aí eu cheguei, voltamos na casa da minha sogra, cheguei para todo mundo lá e falei, a gente tá indo para a igreja. Era umas 20 horas mais ou menos. Aí todo mundo olhou para nós e falou, vocês vão para a igreja? Essa hora? Vocês não vão, quero ir com vocês. Aí eu falei, vamos então com a gente. E aí foi indo, encostou na frente da igreja, estava fechada a igreja. Estava com a porta fechada, eu falei assim, galera, não tem igreja, não tem nada, vamos para a pizzaria, vamos fazer um rolê. Aí ele falou, não, vamos para a igreja, Lu. Aí eu falei, mas aonde que é? Aí pegaram o endereço, achou a igreja, e aí eu entrei lá na igreja do pastor Giba. O pastor tá gostando. Ah, que era... Em São Bernardo, Santo André ali. Santo André. E aí chego lá, olha assim, uma galera diferente, eu falei, poxa, que legal. Aí tava rolando um reggae, né? E aí eu falei, nossa, que legal, me encontrei, né? A única coisa que eu vi assim, que ali era sério o negócio. Porque eu quis ficar no Boas-Vindas, né, até falar para o Ministério Boas-Vindas, continue sendo usados por Deus, que eu quis ficar ali. Aí veio o cara do Boas-Vindas e falou, meu irmão, você não pode ficar aqui não. Aí eu falei, mano, cara folgado, mano, posso ficar por quê? Ele falou, Deus tem uma palavra para você, desce lá, vai pro culto. Pegou e levou pro culto. Eu falei, irmão, legal, gostei, porque normalmente ficava andando, né? Faz o que quiser. Não, já me levou lá. E aí, cara, eu tô lá, entendendo tudo que está acontecendo, né? Muito rápido, muita informação para mim. Já tinha ido várias vezes em várias igrejas. E aí o pastor Giba falando, mas eu não estava me atentando, muita informação, e eu abaixei. Assim, Cara, e aí a única coisa que eu consigo expressar para vocês, eu vi a imagem de uma bomba atômica, eu senti algo me tocar, eu olhei assim e falei, minha vida mudou. Aí o meu cunhado sabia de como que era atrapalhado. Ele falou, nossa, mano, é sério, já veio com essa história. Eu falei, não, cara, minha vida mudou. A minha esposa falou, que isso, Lu? Eu falei, não sei, cara. Minha vida mudou, cara. Eu senti alguma coisa aqui dentro de mim. Quero vir pro culto amanhã. Aí todo mundo, nossa, Lu, não. Eu falei, não, eu quero vir, cara. Alguma coisa mudou, cara. Eu senti alguma coisa. Aí, isso foi no sábado. No domingo, voltei. Aí voltei, já comecei a entender melhor a dinâmica do culto. E aí, o famoso apelo. Uhum. Ali eu já estava entendendo. E ele falando de Jesus. Eu falei, eu busquei conhecer esse Jesus a minha vida inteira, cara. Agora eu vou conhecer ele e tal. Mas não tive coragem nem força para levantar a mão e aceitar Jesus. E aí, sabe quando você olha a Escritura e você fala assim, a entrada triunfal de Jesus, cara? Eu falei, mano, eu tô vivendo isso, cara. É como se Jesus estivesse passando aqui. Eu não tenho coragem de falar, Senhor, eu quero te conhecer. Mas Deus tinha um propósito. Saí de lá, fiquei meio triste, né? Aí falei, bora, vamos ver se tem lá em Valinhos, que a gente morava em Valinhos. Uhum. Pesquisamos, não, só em Campinas. Então vamos embora. Que dia que tem culto? Sabadão. Falei, então vamos embora, que domingo era dia de assistir Faustão. Então vamos pro culto do sábado. Quantos anos você tinha, pastor? Cara, faz 15 anos atrás, tô com 40 vou fazer 49, 24 anos, é isso? Não, 34 anos. Tinha 34, entre 33 e 34 anos. E aí, cara, cheguei lá, foi lá na Contabilistas. Uhum. Cara, 15 anos atrás, olha lá, meu pastor Kid, mandando fogo ali, cara. Eu olhei assim e falei, cara, esse cara aí, mano, não conhece nada de Cristo, mano. Na hora eu pensei, né? Porque eu tinha o quê na minha cabeça? Um formato religioso, um formato sistêmico religioso, que tinha que ter todo, né? E o pastor Kid
a milhão. 15 anos atrás, ele é 1 milhão ali, falando. E ali eu falei, nossa, mas que é isso, né? Nunca vi isso na minha vida. E aí eu entendi que Deus estava me levando a viver isso. E ele começou a pregar sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele só pregava isso, o nome de Jesus, no nome de Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus já falou comigo. Ele falou assim, ó, ele está pregando o que ele vive. Eu falei, eu quero isso, cara. Porque eu estou cansado de ter uma teoria, uma coisa, e a prática ser outra. E aí eu falei, eu não vejo a hora daquele momento lá que fala para levantar, né? E aí ele falou, fecha os seus olhos. Na hora que ele falou, eu já falei, já era. É agora. É agora. Aí eu falei, mano, ninguém me segura mais. Agora é agora. Agora chegou a minha vez, né? E aí na hora que ele fala para fazer o apelo, eu já estava em pé. E aí eu fechei os olhos e falei, Senhor, nem eu me aguento. Imagina quem está do meu lado. Eu falei, eu vou entregar para o Senhor uma coisa que já entreguei muito e sofri demais, que é o meu coração. Mas hoje eu entrego, Senhor. Cuida do meu coração. Mas eu quero fazer um acordo com o Senhor. Eu não vou ficar esquentando minha bunda aqui na cadeira, não. Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. E eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus naquele dia e nunca mais fui o mesmo. Eu tive, então, a minha conversão, eu tive um toque do Senhor e depois eu tive uma remissão do Senhor através da vida do pastor Kid. Então, foi uma coisa assim que hoje eu olho a Bíblia e é o que eu busco levar as pessoas a viver isso, que é a conversão de Paulo. Se você olha nas Escrituras, você vê que os discípulos andaram com Jesus. Paulo não, Paulo teve um encontro, cara. E eu, pela misericórdia de Deus, eu tive esse encontro. Eu falei, cara, eu preciso anunciar esse evangelho, que as pessoas precisam ter um encontro, eles precisam buscar ter um encontro com Cristo. E dali em diante, nunca, para a honra e glória do Senhor Jesus, nunca mais deixei de buscar Ele, de ser tocado por Ele. Então foi essa explosão. Uma explosão e depois uma remissão ali no nome de Jesus. Foi assim. Pastor, o encontro tem esse poder, né? Tem. De assim, quando você realmente encontra com Cristo, é a experiência que Paulo teve, não dá para olhar para trás mais. Não tem como. Porque eu acho que isso aí que o pastor tá mencionando na verdade, a revelação, né? É a revelação de um Cristo vivo. Vivo, que é real. Cara, real. Que é real. Você está vivendo ali a revelação, que é essa que transformou Paulo, né? Que não foi só informação. Não, é algo É a poderoso. revelação, É o poder do evangelho. É isso. É algo que te muda. E Paulo fala, né? Eu não prego com palavras persuasivas, mas pelo poder. E esse poder, cara, foi assim, explodiu dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu tive a sensibilidade no momento, não de mim, mas do próprio Cristo, e falar assim, ó, minha vida mudou. Com uma convicção que todo mundo ficou doido na hora. Sim. Não, de novo, Luciano, mais uma conversa, né? O cara totalmente, né, sem estrutura nenhuma, emocionalmente, psicologicamente, não, tudo era motivo de riso. Mas aí Cristo se fez presente na minha vida, né? E aí eu nunca mais fui o mesmo. Que top. Nunca mais fui o mesmo, foi o encontro. E pastor, você falou um negócio que me chamou a atenção. Você falou que quando você levantou ali e você estava no seu momento de oração com Cristo, você falou, eu vou entregar o meu coração para o Senhor, mas eu não quero me frustrar, né? Porque eu já me frustrei entregando meu coração para algumas pessoas. Sim, talvez. situações. O que foi isso? Quais foram as situações que te frustraram? Cara, é assim, na minha, eu vou falar um pouquinho da minha infância, né? Que eu creio que isso cabe eu falar agora. Eu tive um lar disfuncional, então eu tinha uma estrutura familiar, mas assim, o meu pai não conseguia exercer o papel de pai, a minha mãe não conseguia exercer o papel de mãe, a minha irmã, ela não conseguia exercer o papel de irmã, era totalmente disfuncional. A vida inteira que eu me lembro, a minha mãe teve depressão assim, profunda, né? Então, tudo isso desencadeou. Então, o meu coração sempre teve uma esperança de algo acontecer.
E, cara, uma coisa que eu exorto os filhos hoje na fé, exorto eles, falar, meu, você vai andar com Cristo, cara, tem o entendimento do que a palavra fala. Visita os necessitados. Vai na casa da galera. Porque eu lembro que ia todo mundo bater em casa. Mas não ia um cristão. Nenhum homem ou uma mulher que pregava o evangelho. Desse encontro, sabe? De falar assim, ó, meu, eu tenho a solução através de Cristo na sua vida, vai mudar. Então, todo mundo chegava em casa. E aí meu pai não conseguia administrar. A minha irmã tentou suicídio várias vezes, porque a vida, né, era muito difícil. As lembranças que eu tinha era assim, durante o dia, uma casa fechada, aquele lugar difícil. Durante a noite, uma mulher que não conseguia dormir. E no meio nesse furacão aí, estava eu, que era o caçula. Então a minha irmã tentando a vida profissional dela, tentando sair desse ambiente, meu pai tentando trabalhar, tentando cuidar da família, mas não conseguia, e ele sem uma estrutura chegou e falou assim, ó, você vai cuidar da sua mãe. E a minha vida inteira eu cuidei dela. Não tive escola direito, não tive como trabalhar, tive que cuidar dela. E nesse momento só estava eu ali. Então, tipo, eu não tinha aniversário, cara, eu comecei a comemorar aniversário depois que eu conheci a pastora. Que ela chegava, tipo, eu não tinha essa vivência. Inverteu, né? Em vez da mãe cuidar do filho, foi o filho que foi cuidar da mãe. Jogou uma coisa pra mim, cara, que você eu não conseguia. E nesses momentos que eu lia sobre... Não era uma Bíblia, eram uns livros, e ali tinha história, mas eu ficava olhando, né? E aí quando eu comecei a ter entendimento, eu falei, meu, então o que eu li aqui, né? Eu quero viver, cara, eu quero ver, eu quero conhecer esse Jesus. E depois de muitos anos, depois de tudo isso, sem eu pensar em ir para a igreja, sem nada, eu fui dar um rolê, cara. Só que aí, Cristo me alcançou. Cristo foi lá e marcou um encontro comigo. E ali eu falei, meu, é esse coração, né? Cheio de esperança na luz do mundo, que hoje eu vejo, cara, que a Bíblia, você olha e você fala, meu, eu estou vivendo esse versículo. Não é a gente que encontra ele, cara. E aí eu tenho uma experiência assim, que a gente estava numa reunião com o pastor Kid, entre os diáconos, um momento assim, vamos adorar o Senhor, né, para a gente conversar um pouco sobre a igreja. E aí eu sentei igual eu estou sentado aqui. Fechei os olhos e fiz assim, ó. Cara, eu tive uma visitação do Senhor, ele falou assim, ó, naquele dia, você sozinho, você não me conhecia, mas eu estava lá. Eu cuidei de você todos os momentos. E aí eu comecei a entender o amor de Deus, cara. Quando ele fala que é Emanuel, eu enfatizo isso. É Deus conosco, não é nós com ele. Não tem a ver com a gente, é ele, cara. Então, mesmo eu não conhecendo, mesmo eu não vendo nada na minha vida, um furacão ali a todo momento, ele estava lá. No meio da minha tormenta, ele estava lá. Então, esse era o coração que eu falei, Senhor, eu já entreguei, né, a minha esperança em tantos lugares, já pensei em viver tantas coisas, né? E não aconteceu. Não aconteceu, tantas promessas, me envolvi com muita coisa que não era para me envolver, na esperança de eu poder reverter o cenário e mudar a história dos meus pais, a minha. Então, é a única coisa que eu entreguei para ele o que estava mais machucado. Falei, ó, já tem machucado demais aqui. E eu falei, não vou esperar que do Senhor venha coisa ao contrário. Sim. Então eu falei, eu estou entregando o que eu tenho mais de precioso na minha vida, é um coração machucado. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer, e o pastor está falando, vem os versículos na mente. A Bíblia é muito clara em dizer que o mundo anseia, que é justamente esse desejo, essa questão de, meu, eu preciso que alguém anuncie esse evangelho. A manifestação da glória de Deus. As pessoas estão sedentas, né? É aquele negócio, é o que mais ou menos você explicou, né? A criança,
inocente, né? Ela tem esperanças, né? Sim. E a vida vai passando o tempo, a vida vai viver, ele vai vivendo a vida e ele vai se frustrando Uhum. com as situações. Ele chega em determinado momento, Rodrigão, ele tá, sim. não tem mais esperança. Não. Mas o tempo E aí de Deus vem é Cristo, perfeito, cara. É. E restaura Poxa, todas as mano. coisas, cara. E aí, no momento que eu menos esperava, ele se revelou assim. E aí dali ele foi um trabalhar muito rápido na minha vida. Foi muito rápido. E começou com uma enciclopédia. Enciclopédia. De rua. É multiforma de graça, cara. Onde menos você espera, ele tá falando. A todo momento ele tá colocando algo dentro de você. E isso eu tô falando quando eu era bem pequeno, né? Uhum. E eu cuidava da minha mãe. Eu lembro que eu passava álcool nela quando ela tinha crise. Né? É a única coisa que eu achava que poderia falar ali sozinho, né? Meu pai trabalhando, meu pai desgastado, porque, era assim, levava no médico, tratamento, não saía desse ciclo, sabe, não fechava. Sim. Era uma coisa assim que passou anos, foi se nos acompanhando com isso, né? Foi muito difícil. Os anos se repetiam. Eu fui crescendo, a minha irmã casou, eu fui crescendo e eu cuidando da minha mãe. Então nessa fase eu não consegui concluir o meu estudo na época, não conseguia dar seguimento na minha vida profissional, né? Foi se passando, mas eu fiquei ali. E Deus cuidando de mim. Foi bem assim, um momento que eu vejo assim, algumas pessoas pegam a sua história e se faz de vítima. Comigo o Senhor fez diferente. Ele fez da minha história a força para mim levar a palavra de Deus. Então poderoso. Eu ando sobre isso. A minha história onde eu fui ferido é onde Deus vai me levar para curar. Uhum. Cara, é muito assim, né? O poder de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza, né? Sim. As nossas feridas moldam o nosso testemunho, né? Sim. E hoje seus pais, pastor, eles vão na igreja? Então, minha mãe chegou a falecer faz um ano. E o meu pai, eu cuido dele até hoje, né? Faz mais de 8 anos. Hoje ele está numa clínica. Mas é uma coisa que você perguntou e é muito legal. Depois que eu entreguei a minha vida para o Senhor, comecei a caminhar. E teve bastante momentos particular com Deus, coisas que eu falava, eu não tenho como pensar que isso não é Deus, não tem como falar, não, será? Não tem, é convicto, não tem como. E eu sempre vendo Deus usar a minha vida para cuidar de outras vidas. E eu pensava assim, Senhor, não esqueça dos meus pais. O Senhor diz, né, buscar primeiro o reino, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu poderia ter uma opção de tipo chegar, eu vou para lá, ficar com eles, pregar o evangelho. Não, mas eu creio que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Enquanto eu estou aqui, Ele está operando lá. E as minhas orações, e sempre a gente conversava entre os amigos, tu queres que eu faça, Lu? Eu sempre falava assim, cara, que nem que for no último fôlego de vida, meus pais se convertam. Cara, e ele fez isso com a minha mãe. Nossa, cara. E eu que fui o protagonista disso. Cara, foi assim, meus pais, eles entraram num momento que eles começaram a ficar doentes, os dois ao mesmo tempo. Eles moravam em Santa Isabel ao mesmo tempo. Eu em Vinhedo, minha irmã no Rio. E já são, né, eles eram bem, meu pai fez 86 anos agora. Então era muito difícil eu saber lidar com isso. E eu falei, eu tô aqui, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me incumbiu fazer. Cuidar da cidade de Vinhedo, cuidar dos filhos aqui da terra. E, tive um ID do meu pastor. Vai lá, filho, faz o que você tem que fazer. E eu sempre ando sobre a palavra, né? Então, Deus me liberou, meu pastor me abençoou. Eu, não vou entregar o chamado. Só que a minha família tá lá. E eu falando para Deus, não esquece deles, Senhor. Eu não vou me mover. Eu creio que o Senhor é pai, que o Senhor vai cuidar deles. E aí, cara, Deus fez algo que só Deus faz, né? Proporcionou essa enfermidade deles. Aí meu pai foi parar em São Paulo, minha mãe
foi parar no hospital em São Paulo também. Eu não tinha acesso a eles, a gente não conseguia, foi próxima época da pandemia, não poderia ficar visitando. E aí eu falei, Senhor, então traz eles para cá. Não tem como eu ficar indo lá, traz eles para cá. Aí a minha irmã começou a me ligar e falou, Lu, não tem como levar os pais para perto de você? Eu falei, tem. Caramba. Falei, traz para cá. Aí eu falei, Senhor, só que é assim, vamos fazer uma aliança aqui. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou pregar o evangelho para eles de novo. Mas receba a salvação deles. Assim, traz eles para cá. Quando eu vi, cara, meu pai estava no hospital em Vinhedo, vou resumir um pouquinho, tá? Ele estava no hospital em Vinhedo, recebendo a ligação assim, ó, seu pai está em alta, a gente precisa levar ele. Eu não tinha nem onde colocar meu pai. Falei, meu Deus, cara. Aí a gente conseguiu um apartamento, o rapaz que a gente comprou uma cama, vindo colocar a cama para montar e a ambulância trazendo meu pai. Caramba. Assim, ó. Uma loucura. Tudo na minha hora. Eu cheguei e falei, Jesus Cristo, quanta coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo, e aí eu vi como Pedro andando sobre as águas. Eu não conseguia me apoiar em lugar nenhum. Ninguém podia me ajudar, eu não tinha condição de me apoiar. Eu falei, só vou ficar enxertado nele. Não tem a outra pessoa nesse momento que pode me sustentar aqui. Claro. E ali Deus foi se ajeitando, tal. Passou mais um tempo, minha mãe veio. Aí eu falei, agora que tá os dois. A minha mãe chegou no sábado. Eu falei, no domingo eu vou lá pregar o evangelho. Depois de tudo aquilo, né? Cheguei lá, levei um filho meu para me ajudar no louvor. Só que eu já fui. Falei, mano, eu não vou perder a oportunidade. Aí eu fazia tempo que eu não via eles, estavam bem debilitados, né, enfermos. Eu falei, ó, eu vim aqui falar algo para vocês que eu acredito, e eu creio que vocês também acreditam, mas talvez é o momento. Aí preguei o evangelho, fiz o apelo, eu já tinha feito apelos para eles há vários tempos, eu falei, vocês querem se batizar? Aí um olhou para o outro, a minha mãe falou assim, eu quero, eu preciso, Lu. Aí eu falei, então mãe, eu não tenho condição de levar a senhora para batizar, mas a minha fé é que se eu batizar a senhora nas águas, a senhora crê? Ela falou, eu creio. E ali eu batizei meu pai e minha mãe, né? Eu falei, Senhor, está aqui. Como Jesus falou, está consumado. No domingo, na segunda-feira, ela foi para a UTI, e ali eu fiquei mais 15 dias com ela e Deus recolheu ela. Só que foi assim, um momento de Deus, na aliança dele com a gente. Porque Deus é um Deus de aliança. Ele não quebra aliança, a gente que quebra aliança porque a gente não crê. Mas eu falei, eu vou até onde não aguento mais, eu vou crendo, vou crendo. E aí, quando eu fui fazer o velório dela, né, nesse caminhar desses 15 dias na UTI, eu chegava lá, ela estava bem debilitada, os médicos falando, ó, a gente entra com um medicamento aqui, desencadeia aqui, a gente está tentando, mas não está conseguindo. E ela olhava para mim e falava assim, Lu, eu não sei porque eu estou aqui, eu quero ir para casa. Aí eu falei, mãe, a senhora vai para casa. Eu já sabia que Deus ia recolher ela. A senhora vai para casa, a senhora vai para os braços do Senhor. E aí, quando eu fui fazer o velório dela, eu preguei o Cristo ressurreto. Porque todo mundo que estava ali junto com a gente acompanhou a história da minha mãe, depressiva, com ansiedade. Cara, você não tem noção como a minha mãe estava na UTI. Uma paz que excede todo entendimento. Tranquila, serena, Cristo estava nela. E aí eu falei assim, eu não vim falar da história de uma mulher que não tinha Cristo. Eu vim falar de uma mulher que à beira da morte tinha esperança, tinha paz que excede todo entendimento. E eu vi o próprio Jesus ali. E aí as pessoas que estavam lá entenderam a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração.
eu não vim celebrar a morte, mas a vida. Glória a Deus. Né? E a palavra fala, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sim. E aí a galera que estava lá aceitou Jesus, então Deus fez Caramba. infinitamente mais. Muito mais. Muito mais. Então, tipo, não é uma história triste, é uma história de vitória para a honra e glória do Senhor, aonde ele honrou a lealdade dele sobre aqueles que confiam nele. Amém. Muito poderoso. Amém. Muito legal, né? Muito legal. Aquilo Verdade. que eu esperava, ele realizou. Porque a palavra de Deus fala isso, né? Que ele se alegra em realizar o desejo do vosso coração. Sim. E o desejo do meu coração era ver a conversão. Eu não só vi, como fui o protagonista Sim. junto ali. O Senhor falou, eu vou usar essa ferramenta. Sim. É, Muito bem. Você intercedeu pela sua mãe, na verdade, né? É. E o pastor foi muito tempo líder do ministério Sim, de de intercessão. Da né, intercessão, Rodrigão? é. Sim. Eu acho que eu fiquei, até hoje, acho que eu fui uma das pessoas que mais ficou tempo no ministério. mesmo? Sim, no Ministério da Intercessão. Quanto tempo, pastor? Cara, desde que eu cheguei na igreja até quando eu saí, eu fiquei. No ministério de intercessão. É. Na salinha ali. Cara, foi muito legal isso. A salinha do poder. Não, cara, assim, chegou um tempo até que a gente dava risada, eu e a pastora dava risada. A gente chegava mais cedo, né? Saía mais tarde. Sim. Aí as pessoas olhavam para nós e falavam, vem aqui no Boas-Vindas tomar um café. Porque... Eu achava que a gente ia acabar de chegar na igreja. Eu falei, Porque não via no culto. Não via. A gente só ficava na Entendi. salinha, cara, só na salinha. E a gente saía, via a gente, a igreja crescendo, Sim. a igreja crescendo, a igreja crescendo. Eu falei, meu, que legal. E Deus sempre falou, é aqui que você vai ficar. E quando pensava que ia assistir culto, tinha que levantar e sair correndo para a salinha. Sempre. É. Aí, uma vez eu conversei com o pastor Kid, falei, pastor, o senhor me ungiu para estar como presbítero, os presbíteros ficam aqui, mas o meu lugar é lá. Tudo bem para o senhor? A hora que o senhor precisar, estou aqui, mas eu creio que o meu lugar é lá, vou ficar lá. E foi assim, um lugar que eu me encontrei. Que né? legal. E tudo isso começou, né, chamado de intercessão, de orar, foi uma experiência que eu tive logo no comecinho da minha conversão, que tinha acabado de aceitar Jesus, né, em Campinas, tal, estava fazendo as primeiras leituras bíblicas, e aí ia muito daquilo que eu fui doutrinado, né, ler salmos, né, tal, lendo salmos. Aí eu acordei assim, sabe quando você tá feliz, assim, você acorda e fala, poxa, mano, agora os meus caminhos é diferente, agora minha vida é diferente, tudo se fez diferente. Aí eu falei, amor, vou lá buscar um pãozinho, era domingo, vou buscar um pãozinho, um café da manhã. Tá, ela vai, glória a Deus, a paz do Senhor, sabe? Aquele outro linguajar, que Deus abençoe seu caminho, na ida e na volta, glória! Né? Cara, eu abro a porta assim, pum, um gato, mano, agonizando na porta de casa. Sacanagem. Aí eu falei, não. O gato ali. É mesmo. Aí eu falei, amor, chega aí. Ela falou, o que foi? Eu falei, tem um gato aqui, mano. Esse gato vai morrer, mano. Aí peguei ele, aí encostei no cantinho, né? Acabou meu dia, eu tava todo pentecostal, todo né, do céu. Já falei, poxa, o gato vai morrer na porta de casa, mano. E fui pegando o pão e conversando com Deus. Falei, Senhor, mano, poxa, esse gatinho podia morrer pra lá, tal, né? Não, beleza. Aí voltei, aí a minha esposa falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, amor, pega o martelo lá. Ela falou, o que você vai fazer? Vou... Sacrificar. Ela falou, não. Ela falou assim, você é um novo homem. Cara, essa palavra... Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e ver que a Bíblia fala assim, ó, a palavra tem poder de dar vida e da morte. Essa palavra, na que ela falou, você é um novo homem, eu voltei a ficha. Calma aí, eu sou um novo homem, é verdade. Aí fechei a porta, o gatinho ficou lá, fui lá no fundo, sentei, aí veio a Jamaica, fiquei fazendo carinho na minha cachorra, aí o Senhor falou assim, ó, na sua vida não habita mais a morte, mas vida. Vai lá e ora. Eita. Lembra que eu aprendia no nome de Jesus, pastor Kid pregando no nome de Jesus? Eu falei, no nome de Jesus. Aí cheguei lá, coloquei o CD, dá aqui o ambiente, né? Tem que ter um ambiente mais profético, né? Coloquei, eu tenho a marca da promessa, Falei, é agora. Eu já cheguei para minha esposa e falei, vem amor, vem que eu vou orar para esse gatinho aí, mano.
Ela falou, ai, misericórdia. Eu falei, vamos. Joelhei, fechei o olho, Tal, na falei, Senhor, falei assim para Deus, o Senhor tem duas opções. Igual o pastor falou, é no nome de Jesus que eu oro. Ou o Senhor mata, ou o Senhor dá vida nesse gatinho. Em nome de Jesus, é no nome de eu ali, com a minha fé, com o olho fechado. E o Senhor falou assim, ó, esse gato não morre mais. E eu com o olho fechado, eu falei assim para minha esposa, pode pegar uma... Já folguei, Falei, pode pegar uma canequinha de leite que esse gato não morre mais. Ela falou, quem falou? Eu falei, Deus falou comigo. Na hora que eu abro o olho, o gatinho já estava assim, ó. O gatinho começou a beber, assim, ó, tudo aqui acontecendo. E a minha esposa, atrás da janelinha, assim, já assustada, vendo tudo aquilo. Será que é real tudo isso que tá vivendo? A primeira experiência ali. Já ali, eu já, louco, mano. Daqui a pouco o gatinho deu umas miadas ali, saiu andando assim. Eu falei, não, mano, saiu andando assim, tchum, foi embora. Pulou. Eu falei, não. Você tá Eu falei, não. Aquilo lá é real mesmo, é no nome de Jesus tal. Cara, é real, você colocar, né? Beleza, aí tava frequentando a cela, já cheguei. Falei, galera, preciso contar um testemunho. O que foi? Mano, curei um gato. Aí todo mundo, Lu, nossa, mano, é sério? Aí a pastora falava assim, é sério, mano, que é verdade, mano. Deus usou ele pra curar um gato. Aí todo mundo ficou sacaneando ali, dando risadinha. Aí daí uma irmãzinha falou assim, ô Lu, cara, o meu cachorro tá com um tumor, cara. Você não ora? Falei, como que é o nome do cachorro? Vamos orar. Meu, eu creio, eu vivi essa experiência, vamos orar. Aí daqui a pouco era cachorro, papagaio, virou tipo a Arca de Noé, a nossa cela, né? E ali foi saindo esse comentário na igreja. Oh, o cara orou pelo gatinho, não sei o quê. E todo mundo... Quando é algo diferente, há um sarcasmo. É diferente, não tinha... Quem que está orando pelos animais? Né? Mas eu criei naquilo. Eu fui naquilo que eu tive duas experiências com Deus. Claro. Uma que Deus me tocou e uma que eu vi o meu pastor falar. É no nome de Jesus eu vi que o Senhor falou, ele está pregando o que ele vive. Ele põe em prática. E eu falei, eu quero viver isso. Então, eu peguei a mensagem e já coloquei em prática. E Deus já respaldou. E aí, nessa aí, eu falei, meu, não é isso. E aí o Senhor, lendo a Bíblia, o Senhor falou assim, filho, se eu fiz o que fiz quando você se colocou por um gato, o que você acha que eu vou fazer quando você se colocar por uma vida? Aí eu falei, amor, Deus falou isso comigo. Ela falou, ó, antigamente na Assembleia era círculo de oração, aqui é o Ministério de Intercessão, acho que é o seu ministério. E aí eu fui, cheguei, me apresentei lá pro líder, ele falou, por que você acha que você é da intercessão? Eu falei, cara, não sei, eu orei por um gato e Deus curou. Então ele falou para mim, se eu orar pelas vidas, o que ele não pode fazer? Estou disponível. Entrei na Igreja Bola de Neve, Campinas, servindo no Ministério de Intercessão, não conheço outro ministério. Só fiquei ali, cara. Porque eu entendi que aquilo ali era algo que Deus queria. Benção. Bastante experiência, imagina. Teve alguma experiência ali, por exemplo, de vocês conseguirem identificar o clima do culto para fazer uma oração um pouco diferente, que vocês viram o resultado no culto mesmo? Tem uma que é engraçada, que eu creio que é legal a gente falar, porque o Senhor diz que a gente tem que olhar para as crianças, que deles é o reino dos céus. Então ninguém sabe fazer nada, galera. Não sabe fazer nada. A gente não sabe fazer. A gente está ali, tudo é o Senhor que faz. E aí um dia, nós estávamos lá, daqui a pouco, chegou e falou assim, Lulu, porque é assim, né? Vai todo mundo no líder. Lulu, tem uma projeção astral aí na igreja. Eu falei, meu Jesus Cristo, ninguém me ensinou sobre isso, eu não sei nada sobre isso. Amém. Vou fazer o que eu sei fazer. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda. E fui lá. Aí chega lá, cara, a gente olha assim, um negócio assim no chão, assim, ó. E os intercessores ungindo e tal. E não sabe de onde veio? E vindo aquele negócio ali. Eu falei, e aí todo mundo tipo, e aí, Lu, o que você vai fazer? Eu falei, cara, Jesus. Não, mas o que tinha? Um negócio vermelho assim, ó, no chão, assim, ó.
rodando assim, ó, no meio da igreja, assim, no chão. E a gente ali, né? E no culto? No culto rolando, e a gente num lugar da igreja, Entendi. eles viram ali, o culto rolando lá, né? Aí eu olhando assim, aí eu saí do lugar, falei, Senhor, me ajuda. Não tem outro para o senhor usar aqui, me ajuda, é eu. O pastor tá lá, né? Os outros, tava tudo ali, o senhor me confiou. Aí o senhor já me deu um discernimento. Olha para os equipamentos, na hora que eu vou olhando assim, ó, o leitor aquele leitor... Quer coach? Isso. Aham. Tava encaixado e tava soltando laser no chão. Esse era o demônio, era o laser do... Poxa, mano, eu falei, E nossa... os intercessor tudo lá, mano. Tudo mandando óleo, dá um Mandando óleo, dá um falei, som em cima do Jesus negócio. Cristo. Mas aí eu entendi que Deus falou com a gente, falou, é isso, cara. Vocês têm que ter esse coração de uma criança. Isso é uma experiência, vocês vão viver experiências sobrenaturais. E aí a gente teve isso aí foi durante o culto. Já era a igreja já lá em cima já. Tava todo mundo assim, ó, maior adoração, tal. E a gente na contenção, distribuído pela igreja, de repente levanta um senhor. E esse senhor fica assim, ó, de frente para a igreja. Então o pastor está pregando aqui, a adoração está rolando aqui, ele levanta, ele faz assim e fica olhando para a igreja. De costas pro pastor olhando para a igreja. Para a igreja, aí todo mundo ali. E a gente, o que é isso, mano? O que é isso? Aí a gente falou, mano, isso aí não é de Deus, não. O que o cara está fazendo ali? Aí já juntamos todo mundo, ó, ora ali e tal. Em determinado momento a gente vai enquadrar ele, mas vamos orando. E aí eu falei, vamos ver se isso aí é de Deus ou não é. Vamos ver se o Senhor, né, é algo espiritual. Aí eu falei, Senhor, eu vou jogar uma lança. Cara, na hora que eu joguei a lança, ele tava assim, ó. Na hora que ele jogou a lança, ele fez assim, ó. Sacanagem. Na hora que ele fez isso, nós fomos lá e catamos ele, põe a mão na cabeça dele e tiramos ele da igreja. Ele não tava olhando pra mim, eu tava no cantinho, bem escondidinho, eu falei, vamos ver se é espiritual ou não, ou é a alma, né? Eu vou jogar uma lança ali nele. No que ele jogou, ele fez assim, ó. Como se ele tivesse pegado uma manobra. A lança. E tirado do... Aí ali, aí agora fala, aí você falou, agora já era. Agora a gente viu que... Aí tirou o cara. Aí a gente foi lá e ungiu ele, orou, mandou fogo nele. E assim... E aí o que era? Não, normalmente, esses caras, quando eles vêm para a igreja, né, eles são iniciados em alguma doutrina, alguma seita, e aí eles querem vir pôr em prática, ver se aquilo é real ou não. Só que aí eles vêm e se convertem, né? Porque o amor de Deus lança fora todo o medo, tudo. Sim. O cara vem como um cavalo ali, tipo, eu vou ali fazer algo. E aí, o que ele recebe, cara? Um amor. Porque a gente ora, né? A nossa guerra é espiritual, não é a pessoa. Sim, a gente foi lá, interviu no momento, tirou ele, orou pela vida dele, expulsamos o que tinha que acontecer ali. Aí a pessoa volta, oi? Aí a gente vem com amor, café, tal, ora por ele. Aí vem, é muito legal. A graça de Deus invade e aquela presença do amor constrange a pessoa. Sim. Aí ele se rende na hora, cara. É muito legal. Aí você olha e você fala, isso aqui é obra conquistada na cruz do Calvário. E aí a gente tem essa experiência, a gente quer anunciar isso. Sabe, a gente quer... propagar isso, falar, cara, isso é real, mas Deus sabe todas as coisas, no momento certo, como que abordar as pessoas, é muito legal. Teve um outro caso na intercessão, que uma mocinha, que ela era tomada por espíritos malignos lá, né? E aí o pessoal, intercessão, vai lá orar, intercessão, vai lá orar. Aí eu fui uma vez, ali... Oramos, Deus mostrou algumas coisas, ela voltou, normal. Aí passado uns 20 dias, aconteceu de novo com ela. Aí me chamaram de novo. Aí ela estava lá no Bola Care. Aí estava todo mundo lá,
na hora que eu cheguei, o Senhor já, sabe, é até difícil de falar assim, para expressar, mas assim, não era eu. É como se o próprio Jesus já te conduzisse ali. Ó. Aí ela estava ali, eu não orei, eu não fiz nada, cara. Eu só fiquei falando assim pro Senhor, Senhor, é uma criança, é tua filha. E comecei a chorar. Comecei a chorar. Cara, a menina estava toda ali, né, sendo atormentada. Ela parou. Cara, aí ela abriu os olhos assim e falou, oi. Cara, ali, cara, eu abracei ela, falei, meu, Jesus é lindo, cara. Não tem como, sabe? Não foi, não foi uma forma. Não, cara, eu comecei a chorar, cara. Eu creio que eu senti o choro do Espírito Santo de Deus e falar, meu, é uma filha vivendo isso, não precisava vivendo. E ali, a presença de Deus tomou aquele lugar. E a gente, todo mundo ficou olhando assim, eu falei, não sei, galera. Deus fez assim. E isso me apaixona cada vez mais. Amém. Não tem regra, né? Assim, ó, por mais que você tenha anos de experiência ali em, sei lá, exorcismo. Não é um manualzinho. Né? Não. Não existe manual com Deus. Isso que eu aprendi. Cara, eu acho que os grandes momentos, por exemplo, na minha vida que eu passei com Cristo, foi no silêncio. No silêncio. Porque é no silêncio que se ouve, né? É no silêncio que se ouve. É muito legal. As experiências... E assim, Deus, Ele sempre me ministra no amor, né? E no chamado profético, né? Da intercessão, chamado profético, Deus testificando várias vezes com as pessoas. Lu, a gente crê no seu chamado profético, a gente crê no seu chamado profético. E eu falei, amém. Eu não entendo muito o que vocês estão falando, mas eu quero ser usado por Deus e não sei qual é a dimensão disso, né? E uma vez uma pessoa veio orar por mim e chegou e falou assim, Lu, você tem um chamado profético. Aí eu isso aí testificou. Cara, você vai ser conhecido como profeta do amor. Aí eu falei, meu Deus, o que quer dizer isso, né? Onde que Deus quer me levar? E aí, nesse caminhar aí, teve uma conferência profética na nossa igreja em Campinas, que veio o profeta Don Lynch. Não sei se vocês já leram algum livro dele, o livro mais conhecido é Andando no Poder e Espírito de Elias. Então, todo mundo que anda sobre o mover profético, quer aprender, esse livro é um livro que a galera lê, que é Andando no Poder do Espírito de Elias. E ele veio, aí eu falei, meu, agora, Senhor, fala comigo. O profeta vai, né? A gente tem essas expectativas, né? Fala comigo, Senhor. Vem o profeta e fala, ei, que te digo? Você é isso, Senhor, glória. Tem isso no coração, eu creio que todo mundo tem. Sim. Eu falei, Senhor, eu só quero uma coisa. Que o Senhor testifique o que o Senhor quer que eu faça, né? Eu creio que Deus está usando a vida de todo mundo para falar sobre isso, mas algo específico, né? E ali ele vem, e eu orei, jejuei, fiquei ali buscando em Deus. Falei, Senhor, eu quero uma resposta. E ali ele vem, começa a ministrar. Aí ele olha para mim, na hora que ele olhou para mim, eu falei, meu Deus, é agora. Já falei, ele vai... Eu falei, Deus falou para mim te dar um livro. Eu falei, mano, na hora já veio. Andando no Poder e no Espírito de Elias. Aí vai fechar o meu ministério, né? Era tudo que eu imaginei. Ele pega um livro e fala, eu creio que Deus falou para mim te dar esse livro. Aí na hora que eu olho assim, paternidade. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Aí caiu a ficha, profeta do amor. E aí foi vendo um monte de coisa na minha cabeça. A pastora, clinicamente, ela não pode ter filho. E aí veio a Sarinha. Caramba. Depois de 10 anos, vem a Lulu. Né? Mesmo clinicamente não podendo ter comprovado, ela não tem como ter, né? E ali eu fui vendo Deus fazer a restauração da minha vida. Aonde
como meus pais era disfuncional, Deus estava começando a fazer tudo funcional. Começou a fazer esse lance de paternidade, paternidade. E aí foi uma experiência que eu tive com Deus, que foi assim, de todas que eu tive, hoje eu posso falar para você que foi a que virou minha vida, como que eu posso dizer, de ponta cabeça. Porque eu muito tempo na intercessão, eu conheci o Senhor da guerra. O El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso, aquele que manda fogo do céu, né, igual você tinha comentado, né, a gente orava, Deus falava, ó, fazer isso, vai fazer isso. Quando a gente saía lá fora, o pastor estava pregando as passagens que a gente estava lendo. Você entendeu? Deus estava falando, estava cumprindo o que a Bíblia diz aos seus amigos profetas. Pastor é profeta. Então a gente estava alinhado com ele ali no céu. Então Deus dava uma passagem para ele, a gente começava a profetizar, fazer atos proféticos. Aí quando a gente saía, a gente ficava assim, ó. Cara, a gente está na mesma página, está no mesmo céu. Parece que não tem como falar que não é Deus, cara. Você entendeu? Não tinha alguém que ficava, tipo, ó, talvez pareça que o pastor está falando sobre isso. Eu acho que... Não, a gente ficava ali fechadinho e a gente nem gostava disso, porque a gente estava na sala para a gente ter experiência com Deus. Sim. A gente vivia o versículo que fala assim, ó, quando você quer falar com seu pai, tranca a sua porta e fica no secreto. A gente sempre falou, galera, a gente não vai forçar nada, a gente quer viver isso. Sim. E aí a gente tendo essas experiências aí com o Senhor, né, testificando e tal. Aí quando fala sobre a paternidade, né, esse lance, pô, paternidade, profeta do amor, restauração da família, aí foi o momento que um dia eu estou em casa, acordei de manhã, aquela brisa da presença do Senhor em mim. A Sarinha já tinha nascido, a minha esposa tinha saído com ela, só estava eu e o papai. Eu senti a presença dele, já falei, ô Senhor, tal. Aí ele falou assim, hoje eu me apresento como pai. Cara, eu chorei. Cara, eu não conhecia, eu não tive meu pai, cara. Sim. Eu tive um homem, cara. Sim. E eu sempre conheci Deus da guerra, eu me identifiquei com Deus da guerra, porque eu tinha que lutar lá no meu lugarzinho secreto para cuidar da minha mãe, enquanto meu pai lutava. Então, sempre fui guerreiro. Com 12 anos, eu catava papelão. Você entendeu? Enquanto as crianças com 12 anos faziam outra coisa, eu me virava, vendia coxinha. Sempre fui o guerreiro. Aí você falou, hoje... Aí eu comecei a chorar. Eu falei, não quero. Não, isso é uma ferida. Ele falou, mas não vai ter para onde correr. Nossa. E aí eu tive que fazer o que a Bíblia me instrui. Quando você estiver na presença do seu pai, não rasga suas vestes, rasga seu coração, cara. E ali eu falei tudo que eu tinha que falar. Falei, ó, assim com meu pai, eu vejo assim as coisas com meu pai, eu reconhecia isso com meu pai. Quando eu fazia assim, eu queria chamar a atenção dele, ele fez isso, fiquei todo o tempo falando com Deus, falando sobre paternidade. E aí, ele chegou e falou assim para mim, agora você vai lá com seu pai e pergunta da infância do seu pai. Cara, nossa. Aí a pastora chegou, ela falou, o que foi? Eu tava, né, o meu tava destruído. Meu Deus veio aqui e se apresentou como pai e é uma coisa que, não... Você tá ligado, amor? Não é legal para mim. Não é que o meu pai não foi um bom pai, tá bom? Meu pai foi o melhor pai. Sim. É que ele não tinha estrutura. O meu pai nunca... Ele foi um homem muito sofrido, cara. Então ele dava o que ele tinha. Ele foi muito sofrido. Ele não foi um respaldado, né? Aí eu falei, agora Deus falou para mim ir lá, amor. E eu vou. Ela falou, vai, filho. Vai, porque é importante isso. Aí eu fui. Cheguei lá. Falei, pai, trocar uma ideia e tal. Aí ele falou assim, tá. Aí aquele ritualzinho, né? Eu conversar, eu não tinha contato com meu pai, não olhava olho no olho, eu falei, não, pai, hoje é diferente, senta aí, conta a sua história. Aí, não, filho, não, pai, eu vim aqui porque eu preciso, pai.
me conta a sua história, a sua infância, cara. Aí Deus me quebrou. Ele não teve infância, cara. Uhum. Ele assumiu uma responsabilidade que não tinha, ele carregou um peso, e ali Deus foi me curando com ele. Aí eu cheguei e falei, pai, eu quero pedir perdão pro Senhor. Ele não, e aí eu comecei a enxergar meu pai como Cristo enxerga, como um filho. E ali a gente foi restaurado, eu comecei a olhar meu pai de uma forma diferente, comecei a ter um relacionamento com Deus como pai, que eu não tinha. Sim. Eu vim de um sistema religioso, depois eu fui inserido no Evangelho como o Senhor da Guerra, porque onde eu me identifiquei, mas como o pai, como o Abba, aquele que você... não. Só que aí eu comecei a ter esse relacionamento com ele, da paternidade de Deus. Que aí até converso com os filhos lá em Viena, eu falo assim, eu não consigo ver minhas filhas chegando e falando assim, oh, pai... Todo-Poderoso, com licença entrar na sua presença. Não, o filho chega, pai, toma aqui, ele vai chegar, pai. Abre a geladeira. Pai, mexe na gente, porque ele se sente amado. Eu falei, eu quero esse relacionamento com o pai. E aí, sobre o livro que Deus já tinha me falado, a paternidade, e aí Deus foi cruzando nosso caminho. Daquele dia para cá, faz mais de 8 anos aí que eu estou cuidando do meu pai. Meu pai fez 3 cirurgias no fêmur. Se Deus não tivesse tocado na minha ferida, talvez hoje eu não teria amor para cuidar do meu pai, eu teria uma repulsa dele, sabe? Mas pelo contrário, cuidei do meu pai, né? Cuido até hoje, amo ele, o Chicão amado, né? Restaurado. Então foi algo que Deus foi mudando. Teve uma época na nossa vida que Deus deu o dia da família, ao qual Deus confiou, né, eu e minha esposa a fazer. E eu vi a restauração que Deus faz. E é muito legal isso, cara. Toda vez que eu saía de Valinhos para ir para Campinas, para a igreja, tem um viaduto até hoje, cara. É um viaduto, é só pedra e tem uma árvore dentro dela. Ela saiu dentro da construção, não tem terra, é um viaduto, então você passa em cima, não tem terra. Alguma semente caiu no meio ali e ela cresceu. E eu sempre passava ali e o Senhor falava assim, até num coração de pedra eu faço dar fruto, eu faço gerar uma árvore. E eu olhava todo dia, eu falava, toda vez que eu ia para a igreja, eu falava, poxa, mano, aonde era o meu coração duro, meu coração, sabe, machucado, que foi na minha conversão, fez uma árvore, né? E hoje a gente está aí pregando o Evangelho, manifestando o amor dele, ensinando o Evangelho do Abba, né? Da paternidade de Deus, né? Não só do Senhor, não que seja só, né? Mas esse relacionamento, Jesus nos ensinou. Né? Sim. Então, e aí eu vejo a restauração. Ô Lu, como que foi, né? Na época, você era presbítero, né? E como que foi essa chamada, né, como pastor? Porque é aquilo que você estava ali dentro da salinha. Certo. Né, a vida inteira ali dentro da salinha e de repente, pô, você vai ter que ser pastor. Como que isso passou, né, na sua cabeça assim, meu, e agora, né? Tipo... Eu testemunhei isso pro pastor Kid nesse último culto das cidades. Eu fui incumbido a cuidar de um ministério de intercessão. Então, missão dada, missão cumprida. Eu não tive muito aquele, como que eu posso explicar? Aquele aconchego familiar, era mais, então, Lúcio, a partir de hoje você é líder da missão, fechou. Vamos orar, vamos fazer o que tem que fazer. Eu comecei a cuidar do ministério. E aí, cuidando de cela, cuidando da cidade de Vinhedo, tudo ali, ó. Aí um dia, chegando para fazer, a gente fazia reunião, cada 15 dias a gente tinha reunião da intercessão, cuidando do ministério. E aí um dia eu chego na igreja, a galera já viu,
né? Todo mundo já foi. Aí uma pessoa falou assim, nossa, Lu, parece que eles têm medo de você. Da onde ela falou, até eu chegar lá, eu fui conversando com Deus. Falei, não, tem alguma coisa errada. Senhor, eu entreguei minha vida para cuidar de vidas. Lembra que eu falei para o Senhor que eu não queria ficar esquentando? Mas, então eu estou fazendo errado. Se eles têm medo de mim, como que eu vou levar eles até o Senhor? Claro. Eu não vou ser um caminho, eu vou ser um obstáculo. Que Jesus Cristo que eu estou apresentando. E ali eu fiquei constrangido com Deus, sabe? Tipo, a minha reunião tinha ido para água abaixo. Sim. Falei, não, eu não quero viver isso, não foi esse o evangelho que foi alcançado, tal. Aí o Senhor falou assim, é porque você está cuidando do ministério e não deles. Aí eu falei, então, daqui para frente, eu vou cuidar deles. E aí é o que eu faço, dali em diante é o que eu faço, é natural agora. Eu olho para as vidas, olho para as pessoas, não olho para a história, porque eu sei muito bem que eu fui uma história. Todo mundo chegava para mim e falava assim, ó, devido a toda essa forma disfuncional na minha vida, eu fui para a rua. Eu fiz coisas que não devia fazer. Então as pessoas olhavam esse reflexo. Mas o Senhor não olhava isso, olhava o meu coração. E aí, lendo a palavra, o Senhor fala assim, ó, eu vou dar pastores segundo o meu coração. Eu falei, Senhor, eu só quero cuidar deles. Aquilo que eu não tive. Alguém que pôde cuidar de mim na época que eu precisei, eu sei o quanto é importante. Então, e aí, eu comecei a cuidar deles. Cuidar do ministério. Então, todo mundo que chegava perto de mim, tá tudo bem, vamos trocar uma ideia. E aí também, ao mesmo tempo, foi migrando, né, que antes de eu ser líder, foi o pastor Junão. Ele ficou cuidando da gente, né? Então ele ficava cuidando da gente, ele cuidava de mim, cuidava ali e tal. Aí depois ele passou o cajado, falei, agora eu vou ter que dar sequência de tudo aquilo. Pastor sempre cuidando da gente, sempre cuidando, sabe? Esse lance da mesa, né? Na minha casa a gente tem essa cultura mesmo, não, é tudo na mesa. Vamos ficar na mesa, os filhos na mesa. Deus começou a falar comigo sobre a mesa, a importância da mesa. E ali eu entendi que o pastor, né, não precisa ter um gabinete. O pastor, ele foi levantado para cuidar de vidas. Então, no meu dia a dia, no meu corporativo, eu pastorei vidas. Né? Eu tenho a graça de Deus que eu estou dentro de uma empresa corporativa, né? E estou ali podendo cuidar de vidas, pregando o evangelho, cuidando. Aí depois o Senhor falou, agora é o momento de você guerrear no céu de vinhedo, na terra que mana leite e mel. Então nós estamos lá, firme e forte, cuidando da galera, vendo Deus fazer a obra. Muito legal isso. Pastor, você falou uma coisa que Deus falou para você. Você está administrando e cuidando de um ministério, não de pessoas. Isso. Quais foram as ações práticas? Porque você falou, a partir daquele dia, eu comecei a cuidar de pessoas. Quais foram as ações práticas? O que mudou na prática? Na prática, Mateus 9. Você olhar lá, você vai ver o Senhor chegando e falando assim, ó, Jesus cura e liberta. Aí você olha lá e fala assim, Jesus anda com os necessitados. Jesus abre os olhos do cego. E o Senhor falou, faça o que o meu filho fez. Não seja ferida, seja cura. E aí eu falei, é isso. Vamos lá. Aí chegava para a pessoa, não perguntava mais, não que eu não enfatizava isso. Mas antes era assim, e aí, tá de jejum? Leu a Bíblia? Não? Vai pro banco, vai lá, se escuta, meu irmão. Você não leu a Bíblia, você tal. Entendi. Era assim. Você não chegou atrasado, e aí? E a nossa aliança aí? Chegou, E cuidava da dinâmica ministerial. Aí depois mudou. E aí, tudo bem? Como que você tá? Chega aí, meu irmão. Chega aí, vamos trocar ideia. Ô, galera, ora aí, vamos trocar ideia aqui. E aí?
Não, tudo bem. Não, fala aí, cara. Vamos conversar, o que você tem? Cara, e aí, nossa, Deus foi, aquela unção profética foi sendo afinada. Caramba. Chegava lá, olhava para a pessoa, o senhor já falava, chama ele. Cara, teve um caso específico que o irmãozinho estava orando, e a gente trocando as escalas ali, bebendo uma água, trocando ideia, e foi assim um relance, que ele olhou para mim assim, ó, na hora que foi um relance, que ele olhou, o senhor opa, me chamou a atenção. Falei, vamos trocar uma ideia lá fora? Vamos. Falei, e aí, como que tá as coisas? Tá, tô bem, tá, trocando ideia. Falei, cara, você tem que conversar com o seu pai? Aí o cara já começou a chorar. Falei, cara, tá o telefone. Liga pro seu pai, meu irmão. Não vai adiantar nada, você tá aqui, cara. Pai, é o momento que Deus separou esse momento. Aí, cara, nossa, cara, tudo que eu vivi, eu tava ali, conversa com seu pai, cara. Aí ele foi lá, tal, e aí colocando Viva Voz, nós oramos, tal. Poxa, mudou a atmosfera da pessoa. E o que é mais deixa a gente com um ponto de interrogação na cabeça, as pessoas falam assim, Lu, obrigado pelo que você fez. Você fala, mas eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada, cara. Não fiz nada. Não sei, cara. Foi o próprio Deus que permitiu. Então, aí eu comecei a olhar para as pessoas. Olhar o semblante, como que faz. Por quê? Sabe? Vou trocar uma ideia. Tá sensível. Vamos conversar um pouquinho, sabe? Trocar uma resenha ali. Mas por muito tempo eu fui totalmente no sistema religioso. Vamos fazer o que tem que fazer. Um administrador. Só que isso, pela graça de Deus, me mudou. Que poderoso. Acontece que é tão complicado a gente ter essa metanoia. Vou chamar de metanoia porque é uma metanoia. Porque a gente está tão acostumado a andar no natural que o sobrenatural passa. Sim. E quando a gente realmente sofre a metanoia e aprende a andar no sobrenatural, a gente fica no sobrenatural. Então tudo, é o que o pastor falou, tudo fala, tudo, você fica tudo meio se ligeiro, move, tudo você fica ligeiro. Então você começa a pegar coisinhas e fala, opa, por quê? O que Deus quer fazer aqui? O que tá rolando aí? Isso é muito legal. No começo é uma guerra. Essa metanoia existe. No começo é uma guerra. É Romanos 12:2. Você tem que mudar a sua mente. E para isso, aí eu fui buscar ajuda. Eu fui ler o livro chamado Campo de Batalha da Mente. Da Joyce, né? Joyce cara, esse livro, né? E aí, buscando entender como que funciona, né? Por que Deus... Eu entendo assim, Deus, ele quer falar com a gente, ele quer se mover, ele quer... E tudo foi conquistado na cruz do Calvário em prol do quê? Das vidas. Então não tem, sabe, olhar para as vidas ser restauradas, restituídas, alcançadas, né? As pessoas ser transformadas, você vê a pessoa chegando, é muito legal isso, que a partir do momento que você cuida das vidas, você é inserido na vida dela. Você faz parte da história dela. Não tem como, você faz parte. Na hora da alegria, ele vai te... Talvez ele lembra. Talvez, mas muitos lembram. Mas na hora que a coisa pega, aí lembra. E é legal esse momento. Você fala, não, chamou, vamos lá ver, vamos ver o que está acontecendo. Né? Deus permitiu eu entrar naquele lugar, então vamos ver o que Deus vai fazer. Eu lembro de uma história de uma intercessora. Ela sempre foi quietinha. Então cada um orava de um jeito, né? Uns gritando, uns gritavam mais, outros batiam a marreta no chão, né? Isso é real, a gente metia a marreta mesmo. E ela era muito quietinha. E aí, o semblante dela, ela sempre orava de cabeça baixa. Só que ali, eu buscava em Deus, que Deus tinha a palavra para o culto, mas eu estou cuidando do rebanho ali, né? Cuidando dos filhos, o jeito de andar.
Aí eu olhei para ela e eu olhei para o marido dela, aí eles olharam os dois para mim, aí tipo, sabe, o negócio vai assim, só, tipo, é só nós assim, ó. Olhei, eles olharam, um olhou pro outro, olhou assim, abaixou a cabeça. Vamos conversar? O que foi? Ela falou, Lu, minha mãe tá no hospital. Eu falei, e o que você tá fazendo aqui, filha? Ela falou, eu resolvi vir. Ela falou, você não pode orar pela minha mãe? Ela tá no hospital. Eu falei, mas ela tá doente? Ela falou, não, Lu, minha mãe sofre de depressão. Aí eu já me conectei, né? Eu falei, mas e aí? Ela falou, minha mãe, ela pegou uma decoração da parede e transfigurou na barriga. Ela pegou uma espada, mano. A mãe dessa intercessora pegou uma espada de decoração na parede e colocou na barriga. Saiu andando assim, ó. E aí eu falei, não, meu Jesus, vamos lá agora, vamos armar. Aí no outro dia já se programamos e fomos lá. Levei o pessoal para fazer o louvor. Quando eu olhei a família, cara, nossa, cara, você vê que estão desesperados. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Eu falei, o senhor morreu para isso, para a gente levar aqueles que se necessitam. Aí é muito legal que a gente vai conversando, eles vão falando, e você abre. Aí eu falei, você crê nisso? Ela falou, creio. Então, filha, vem cá. Aí a gente orou, eles fizeram apelo, tal. O marido dela começou a chorar. Eu fui, assim, a glória de Deus se manifestou. Muito legal, cara. Muito, assim, gratificante você falar assim, ó, eu ver, né, algo que estava premeditado para ser morte, o Senhor veio ali e transformou em vida, em salvação, porque a gente olhou para uma pessoa. Cara, é muito isso, né? Jesus era movido por íntima compaixão, a Bíblia fala, né? Você falou de Mateus 9, né? Essa era a motivação. Ele se moveu pela infinita compaixão das pessoas ali, ó. E se a gente não se mover por isso, cara, não tem propósito de estar pregando o evangelho. Não tem. Não Vira tem. uma religiosidade apenas. Vira um sistema, né? Então eu aprendi esse amor com Deus, cuidando das vidas, regando em amor, né? Entendendo que Deus trouxe essa paternidade, né? Da gente apresentar o Pai, porque muitos conhecem o Senhor da Justiça. E saiu um livro que eu tenho esse livro, mas não li. Chama Feridos no Nome de Deus. Eu falei assim, eu não quero, não sei, não é o tempo de eu ler isso. Porque eu quero ser protagonista de outra coisa. Daqueles que foram curados no nome de Deus. Né? Porque feridos vão ter muitos, mas e aqueles que são curados? E aqueles que foram restaurados? Né? Esse é o Evangelho de Cristo. De pregar o amor que cura, que liberta, que restaura. Né? É legal você ver uma manifestação de Deus quando você ora e acontece algo que a pessoa fala, meu, fui tomado pelo Espírito. Eu fico apaixonado por isso. Mas o que eu fico maravilhado é quando Deus fala assim, abraça. Abraça a pessoa. E era tudo que a pessoa precisava. Meu, é muito legal, cara. É verdade. O pastor está falando isso esses dias atrás, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas esses dias atrás eu estava no centro de Campinas, e aí naquele negócio de você carregar sacola, compras, aí eu estava na frente, né, estava levando para deixar no carro, para vir embora, e aí passei e eu vi uma moça num ponto do ônibus no centro fumando um baseado. Aí eu falei, vou seguir aqui, pá. Aí a minha esposa, Suane, passou e ela chegou perto de mim e falou assim, escuta, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. A gente passou por uma moça ali que estava fumando um baseado e a gente não parou em momento nenhum, mas a gente não ia parar. Ela falou bem assim, a minha esposa falou, a gente não ia parar para falar, perguntar se ela estava fumando ou deixando de fumar.
O nosso objetivo era sentar do lado dela e perguntar, e aí, fala para mim um pouquinho da sua história. Era só isso que ela precisava. Então, o que a gente sente é justamente isso, é o fato de a gente passar despercebido pelas pessoas como se não fosse nada. Será que Cristo faria isso? Passasse, só passasse. Sem... Passei. Entende? Não ser visto, né? Não ser visto. E nisso, como o ministério, né, nos proporciona contato com as pessoas, eu tive a graça de viver algo que marcou a minha vida. Então, tinha um pessoal que era do Bola Café, e eles tinham um casal, era, acho que mãe de uma obreira. E ela veio e falou comigo, falou, Lu, meus pais estão bem velhinhos, são de outra denominação, são crentes, eles não conseguem mais ir para a igreja, sabe? Vocês podiam orar lá, né? Ministério de Intercessão. A gente poderia levar a Santa Ceia para eles, você acha? Ela falou, vocês vão? Eu falei, ué, bora fazer a Santa Ceia lá na casa deles. E aí cheguei para os líderes de escala, né? Treinando todo mundo ali na marreta. Nós temos uma missão. Tal dia, tal hora, na frente da igreja, cola aí que a gente vai. Aí, Lu, nós vai ungir? Nós vai fazer o quê? Nós vai profetizar? Nós vai tocar chofar? Vamos embora, vem comigo. Entramos dentro do carro. Tim-tum. Um casalzinho assim, ó. Falei, galera, a gente vai servir Santa Ceia para eles. Falei, é isso que Cristo quer da gente. Não adianta nada a gente ser os profetas lá, orar em línguas e tocar o chofar, sendo que não cuida das vidas. Sim. Aí os meninos, ali, eles vieram, ai, que feliz, tantos jovens, tal. Aí fizemos o louvor, tal. E a gente fez, ninguém sabia disso. Ninguém sabia que aqueles que, né, todo mundo fala, os profetas, tal, labareda de fogo, ia lá, servia o reino, servia a Santa Ceia. A gente era muito ministrado por eles. Falava, esses aqui são heróis da fé. Meu Deus, não estão tendo condição de ir para a igreja, mas estão querendo cear com o Senhor. Será que na nossa idade a gente vai estar com esse anseio ainda? Né? E aí a gente teve muitas experiências com ele ali, da presença ali, ver o pai, né? O pai junto com os filhos na mesa. Foi isso aí, eu falei, que legal, né? Porque quando alguém fala, vocês fizeram isso, né? Louva a Deus pela sua vida. Mas, cara, a gente estava ali, vivendo com Cristo, sabe? Vendo a simplicidade do Evangelho, a verdade. É nesse exato momento que você fala assim, Deus é real. Muito, né? Mas nesses momentos, né, pastor? É impressionante, cara. Porque ali está todo mundo com anseio de Cristo. Está todo mundo a falar, a gente só tem um propósito ali. É cear aquilo que o Senhor nos cobriu fazer em memória dele. Ele morreu por nós. Então, não tem holofote, não tem ninguém olhando. Só tá você ali. Cara, nesses momentos você olha e você fala assim, a passagem fala 2 ou 3, né, ou mais, ele está presente. Então a gente teve essa oportunidade de pregar o Evangelho dessa forma. Legal. De cuidar de vidas, né, vinhedos também, a gente vivendo coisas com o Senhor. Isso é muito legal, né, Rodrigão? Cara, nossa, cara. Porque é muito legal ouvir sobrenatural e marretada e carruagem de fogo, mas isso é o Evangelho, cara. Isso é o Evangelho, é Jesus lavando o pé dos discípulos. Esse é o Evangelho, ele ensinou isso, né? Ele ensinou cura, ele ensinou libertação, ele ensinou tudo, mas ele ensinou lavar os pés dos discípulos também, né? Uma coisa que
o meu caminhar mudou. Foi uma vez que eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, Lu, Jesus pregava nas sinagogas, mas também pregava nas casas. Jesus tocava nas pessoas, mas também era tocado. E aí, o que nós vamos viver? Eu falei, é sim. Então, quando eu chamo os filhos, eu já falo para eles, vocês têm que andar e ver que é isso aqui. A gente não é uma pessoa, a gente não fez um personagem. E não, é isso. É isso aí. Então, a gente é assim, a gente não tem que esconder nada. Jesus toca e é permitido tocar. Sim. Né? Então a gente vive isso, né? O pastor Kid, ele nos ensina muito sobre isso, pastora Claudinha, a gente é o que a gente é, cara. É isso. É família. E aí então a gente pega e fala, nossas filhas vivem isso com a gente, os nossos filhos espirituais vivem isso com a gente ensina eles a fazer isso e viver isso com a galera que está vindo com eles, a qual eles vão ser pessoas que vão cuidar deles. É isso. Vocês têm que viver isso, cara. Viver essa parte do evangelho na mesa. Essa atmosfera, e que na verdade isso impacta. O pastor está falando isso aí, e o que vem na cabeça é que nós, humanos ou homens, os mesmos filhos de Deus, nós é que atrapalhamos a vinda de Cristo. Já parou para pensar nisso? Porque nós não fazemos o nosso papel. Nós clamamos tanto para a volta de Cristo, falamos tanto da volta de Cristo, mas quem atrapalha a volta de Cristo é a gente. Porque se nós realmente praticássemos, né, se nós voltássemos a praticar um evangelho de salvação, um evangelho de arrependimento, nós iríamos antecipar a volta de Cristo. Então a gente está... Eu entendo essa frase, eu entendo o que você está querendo falar, mas eu sou um pouco crítico a isso. Porque assim, ninguém pode antecipar a volta de Cristo. Ele já determinou, ele vai voltar quando ele quiser, não depende de nós, depende dele. Então, né? Mas eu entendo a crítica que você está fazendo, a gente cumprir o nosso papel. Sim. É fazer o id, né? Fazer aquilo que tem que ser feito. Que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a força, toda a tua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Como a ti mesmo. E amar o próximo é onde você se nega a si mesmo para viver o sonho de Deus. Sim. Exatamente. Porque você vai falar assim, eu vou deixar de cuidar da minha vida para cuidar da vida de outra pessoa. É antinatural, né? Só que quando você tem isso no seu coração, você olha para as pessoas e você fala assim, eu me conectei com ele. É aonde que a Bíblia fala, né? Converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Então, eu sempre falo para eles, filhos, eu vim aqui, já entreguei minha vida para o Senhor para me cuidar de vocês. Vocês que têm que se permitir ser cuidado. E a gente vai caminhando assim, uma troca. Só que ao mesmo tempo que a gente cuida deles, eles cuidam da gente. Né? E a gente vai viver nesse amor do Evangelho de Cristo, que é leve, que é suave, que é apaixonante. Não é um ritual que você fala, poxa, toda vez vou para a igreja, a mesma história. Não. Não tem, sempre acontece alguma coisa diferente. Sempre. E tudo está envolvido em vidas, em famílias, né? Pessoas se achegando, né? Cada um com uma história. Então é muito legal isso, a gente viver essas experiências. É isso mesmo. Pastor, você comentou uma coisa, né? Que a sua mulher, ela era estéril. Certo. E aí vocês tiveram 2 filhos. Como é que foi esse primeiro filho? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Deve ter sido bem marcante. Foi. Assim, quando a gente... No nosso relacionamento, a minha sogra sempre foi da Assembleia, círculo de oração. E a minha esposa tinha já esse diagnóstico, já no caminhar dela. E aí tinha esse ciclo de oração,
sou apaixonado por essas senhorinhas aí, né? Sim, as senhoras do copo. Né? São humildes, são simples, né? Mas tem intimidade com Deus. E aí uma delas, ela veio lá de Santos, foi na casa da minha sogra e falou assim, eu vim aqui, irmã Cleusa, porque Deus falou para mim falar com a sua filha. Você crê que Deus pode te curar? Aí ela falou, creio. Ela falou, então, ó, Deus está tocando no seu ventre, você está curada, Deus vai transformar a sua vida e tal. Ela não entendeu muito, não fez muito sentido, vida que segue. E, bora, foi, a gente casou, quase completando 1 ano de casamento, né? Ela começou a falar comigo, ó, Lu, eu tenho isso, tal. Só que eu tinha convertido, eu tinha tido experiência com o Senhor, eu tinha orado pelo gatinho e vi o gatinho, né? Eu já tinha algumas experiências com o Senhor, tava, exercendo a minha fé, lendo livros sobre heróis da fé, sabe? Exercitando a minha fé. Tipo, chegava lá o pessoal da intercessão, não, você tem que dar um passo de fé. Então, eu sempre andando, eu quero viver pela fé, então eu vou dar um passo de fé. Ela falou, não, amor, fica tranquilo, né? Deus vai te fazer. E aí, chegou lá, faz exame, ó, vai ter que fazer tratamento. Há uma possibilidade, talvez, vocês tenham que adotar um filho. Então, isso era uma crença, um sofisma na cabeça. Só que aí, determinado tempo, tô lá, a minha esposa tinha uma sala de atendimento, eu chego lá, oi amor, então, saía do serviço 2 horas, passava sempre lá, tudo bem, louvorzinho rolando, tal, oh glória, gostoso o ambiente. Aí tinha uma criança, ela falou assim, ó, fiz pra você. Na hora que eu pego assim, parabéns papai. Eu falei, ué, que é isso? Amor, aí tá assim, né, uma divisória, amor. Aí ela falou assim, oi, chega aí. Aí a minha esposa chega e falou, o que foi? O que é isso aqui que a menina deu aqui? Ah, não é nada não. Só que ali já fiquei assim, ué, não fez muito sentido também, tá bom. Mas você já ficou como... Não, eu fiquei bem em choque, tipo, né? Não posso ser pai, pensando em ter um orfanato, Deus colocou no meu coração até hoje, ainda sonho com isso, ainda oro por isso. Tem um orfanato, tem os barrigudinhos ali, a galerinha. Aí a esposa entrou, daí escuta assim, ó, não, melhor falar pra ele, um bochichinho assim, ó. Ela e as meninas que estavam na sala. Amor, eu ia te dar não sei o quê, mas tá aqui. Ela chegou, tipo, foi até um pouco insensível, né? Tá aqui e virou. E eu abri assim, ó, um chocolatinho, um negocinho de bebê, parabéns, papai. Ali, cara, eu vivi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. Eu chorei e dei risada ao mesmo tempo. Eu comecei a chorar, aí daqui a pouco eu comecei a dar risada. Daqui a pouco eu assim, como assim? Tá? Aí eu falei, amor, vem, volta. É sério, isso é sério. E aí, de repente, nasce a Saroca. Um milagre de Deus. Eu falei, meu Jesus. Aí eu falei, Senhor, eu não sei te explicar. Porque eu não fui um bom filho, eu não tive uma paternidade. Se eu não fui um bom filho, não estou sendo um bom marido, eu não tive referência de casal, porque o meu pai sempre cuidava da minha mãe, não era um casal que tinha alicerce, tudo. Como que eu vou ser pai? Eu mal fui filho, mal estou sendo marido, agora já vou ser pai. Só que aí Deus... né? Falando, filho, é comigo. Você só vai me buscando e vai. E ali a gente foi indo vendo a Sarinha. A Sarinha nasceu e foi criada na salinha de intercessão. Os intercessores trocavam a fraldinha dela. Que legal. A gente colocava ela assim tipo um quadradinho, levava uns brinquedinhos. Vamos orar, deixa a menina aí. E todo mundo orando, daqui a pouco olhava para a criança e profetizava sobre a vida dela. Aí falou, meu Deus, que é isso?
Aí tem que trocar a fraldinha. No meio da salinha de intercessão, que é um ventiladorzinho pequenininho. Troca, galera. E trocando ela, e ali foi se tornando família. O primeiro aniversário dela foi na intercessão. Assim, então, foi. Passado um tempo, foi né, tomando idade. Aí todo mundo que andava com a gente foi tendo mais filhos. E aí a Sarinha começou a falar, papai, vai ter mais, eu quero ter um irmãozinho. Aí ele falou, filha, você é um milagre. Se Deus já permitiu, a gente está feliz, mas pode fazer de novo. E aí a gente sentava nas reuniões, pastor Kid, e aí, não vai ter mais filho não? Aí ele dava risada, né? Não, pastor, Deus fez, né? Mas Deus pode fazer de novo. Crê, mano, crê. Aí sempre era a mesma, tipo, sempre ele startando isso em nós, sempre, né? De forma profética ativando. Eu falei, se o pastor crê, mano, vamos crer, mano. Você crê e tal. Aí um dia a Sarinha, posso orar na mesa? Pode. Aí na hora que ela vai orar, começa a chorar. Aí eu olhei para... O que foi? Senhor, eu queria tanto, Senhor, uma irmãzinha, não sei o quê. Aí eu falei, amor, Deus recolheu isso. Suas lágrimas, seus desejos, a palavra do Senhor diz que Ele se alegra em realizar o desejo do vosso coração. Aí eu falei, amor, a gente não tem o que fazer, sempre é Deus. Mas a gente crê. E aí, passa-se 10 anos, no meio da pandemia, a pastora começa a passar mal. Falei, melhor faz aí, né? Lu, tô grávida. Não, mano, sério, depois de 10 anos, amor. 10 anos, no meio da pandemia. Jesus Cristo. Muita oração. Muita oração. Aí nasce a Lulu no meio da pandemia. Nasceu com 3 meses, os 4 pegam Covid. Nossa, cara. Os 4. Era muito recente esse negócio da pandemia, né? Pegamos Covid, os 4. A Lulu tinha 3 meses. Nossa. E aí, aquele desespero, a galera, como que faz? Não pode chegar perto deles, está todo mundo com Covid, que remédio que toma, como que faz? E criança. E ali a Lulu começou a pipocar, e aí a gente ia, né, tudo com máscara e tal, o médico falou, vocês tomam isso e acompanham. A nenê não tem muito o que fazer. E aí eu fui o primeiro que peguei Covid, né, e aí passei para elas. E aí nessa aí eu tô lá assim, uma opressão, sabe, um negócio, eu deitado, minhas filhas deitadas. Falei, vou lá. Peguei o olhinho da unção, falei, Senhor, eu faço da sua palavra meu estilo de vida. O Senhor diz, leva os enfermos aos presbíteros para que sejam curados, Senhor. Cura minha família. Aí fui ungindo eles. Ungindo eles, me ungindo, orando. E clamando e chorando, Senhor, eu não sei o que pode ser, se for da tua vontade de levar todo mundo. A gente, né, era não muito sabe, recente. Né? Uhum. Orando. E ali Deus foi fazendo. Aí a gente acordava à tarde, louvor, oração, profetizar, pá, e aquilo foi acontecendo. E aí a gente foi vendo Deus reverter aquele cenário opresso, né? Uhum. E vendo Deus fazendo as coisas, a gente se sentindo fortalecido espiritualmente. E diante de tudo isso que eu relatei, né, desde o dia que eu me converti, acontecimento dos meus pais, tudo que eu relatei para vocês até hoje, não teve um dia que a gente tirou a mão do arado. Uhum. Mesmo doente, eu falei, Senhor, não vamos retroceder. Não vamos fazer uma barganha com o Evangelho. Eu falei, o Evangelho do Senhor é sangue, sacrifício. O Senhor não entregou a cruz por nós. O Senhor foi até o final e nós vamos por amor ao Senhor, enquanto o Senhor der fôlego de vida. No meio da pandemia, a gente ali colocava o celular, todo mundo doente, mas nós pregando o Evangelho, as palavras que Deus dava pra gente. E aí a pastora foi
que ficou mais complicado. Porque o médico falou assim, ó, tira de dar leite e começa a tomar antibiótico, porque o seu pulmão está sendo tomado. Uhum. Só que eu falei, amor, e aí? Ela falou, não vou parar. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai tomar antibiótico, você vai tomar 2 remédios para dar uma carga e depois se dá uns 2, 3 dias e toma de novo e vamos orar. Porque o pulmão dela estava comprometido, né? Sim. E ela sentindo ali, bicha guerreira, dando de mamar. E a Lulu gostou tanto que faz 3 anos e meio ainda mama. Até hoje. Sim. Agora a gente está orando para que Deus deu fogo de vida, né? Deu fogo de vida. Mas aí chegou esse momento, né? Vamos tirar, né? Agora chega, vamos tirar. Eu falei, amor, a gente viu Deus se cumprindo. Ele fortaleceu você e a Lulu nesse ato, né? E a pastora é toda mãezona, a gente crê nesse chamado que a gente tem de família. Então, se a gente não quebrar os protocolos em pró da família, a gente vai... Como que a gente vai pregar o evangelho sobre família? Então, a gente chegou, não, pode, tudo bem. E até hoje a Lulu tá lá, firme e forte, graças ao bom Deus, restaurada. E aí, quando a Sarinha vê a Lulu, que é um leãozinho, né? A Lulu é diferente de todos nós lá. Ela fala, ai, pai. Eu falei, responda a sua oração. Responda a sua oração. Então, assim, Deus restaurou, né? Aonde eu tive um lar disfuncional, hoje eu tenho um lar funcional, com a presença de Deus, né? Aquilo que um dia... E o que é legal? Eu creio que Deus colocou no meu coração aqui para falar sobre diagnóstico. Eu não pensei nisso, eu estou deixando Deus me conduzir. Então, eu, com 10 meses de vida, eu fui um diagnóstico. A minha mãe chegou dentro do médico, o médico falou assim, ó, o seu filho não tem nada que a medicina possa salvar. Tudo que estava na medicina, a gente já fez pelo seu filho. Ele está desenganado, com 10 meses de vida. E hoje eu estou aqui para honrar e glória ao Senhor Jesus. O que ela fez na época? Chegou, ela falou para a mãe dela, minha avó, ela falou, entrega a vida dele para Jesus. Falou assim, cara. Sem estar na igreja, sem nada. Falou, entrega a vida dele para Jesus. E ela não entregou a enfermidade, entregou a vida para Jesus. Tá. A pastora teve um diagnóstico. Ela teve problema no sangue, reumatismo no sangue. Ela tomava injeção direto, todo dia. Foi curada. Aí ela teve um outro diagnóstico. Diagnóstico que ela não poderia ter filho. Aí tem a Lulu e a Saroca. A Sarinha teve um diagnóstico quando ela nasceu. A gente levamos ela no médico, o pediatra falou assim, há quanto tempo vocês levaram ela no médico? Ela falou, faz 15 dias. Ele falou assim, o meu amigo de profissão não falou que ela tem um sopro no coração? Aí a pastora desmoronou, cara. Eu falei, o que é sopro? Porque eu nem sei o que é isso, mano. Aí o médico ia falar, ó, se acontecer isso, a boca fica roxa, tal. É uma formação no coração. Aí a pastora, né? Peguei, coloquei a mão na cabeça da minha filha e já saí marchando dentro do consultório. Levanta, falei pra ela, levanta. Você não crê no Deus que mudou a nossa vida? E comecei, ó, Deus, no nome de Jesus. E o médico assim, ó. Só observando. Eu vivendo, o que eu vivo é a palavra. Eu vejo meu pastor fazer isso, eu vejo todo mundo que está ao meu redor. A Bíblia diz isso, eu vou viver outra coisa? Vou colocar em prática, coloquei a mão na cabeça. E aí fez os exames e graças ao bom Deus, fechou o coração. Olha. Né? Fechou o coração da Sarinha, disse que ela não poderia correr, o que ela mais faz, corre, treina, faz tudo ali. E a Lulu teve um diagnóstico de tolerância à lactose. E aí a pastora já começou, meu Deus, a Lulu. Eu falei, calma, amor, todos nós tivemos um diagnóstico. A nossa vida é desse jeito. Tem um diagnóstico e a gente tem um testemunho. Aí você escolhe o que você quer viver, o diagnóstico ou o testemunho. E aí a Sarinha chegou e falou assim, mãe, a Bíblia diz que você tem que tomar posse. Tomar posse da cura da Lulu, eu creio. Aí confrontou, né? Ela falou, você crê, filha? Então,
Amém. Toma posse, mãe. Ela falou, eu tomei posse. Dá um pouquinho de leite para a Lulu. Aí ele tomou nada. Então eu creio assim, que você, diante de Deus, você escolhe. Ou ser um testemunho ou ser um diagnóstico. Por isso que no comecinho eu falei, ó, a minha história não é para que as pessoas tenham, ai, tadinho. Não, é um testemunho. É do poder que Deus faz, de como Ele age, né? Da forma com que Ele trabalha. Eu lembro quando, líder de célula, cuidando de vidas, chegou uma senhora depressiva. E ali eu falei, eu lidei com a minha mãe a minha vida inteira, só que agora eu tô com Cristo, como que eu vou fazer? Lá eu passava álcool, e agora? O que eu falo? O que eu faço? Lá dava remédio. Minha mãe ficava entorpecida de remédio. O que eu vou falar para essa senhora agora do Evangelho? E aí eu fui falar com o líder do ministério, da intercessão na época, falei, ó, tô com um problema. Tem uma senhora com depressão, e eu cuidei da minha mãe com depressão, eu não consegui, imagina agora. Ele falou, ora, Lu, ora, tem que fazer. Ora que Deus vai te dar a estratégia. Eu falei, amém. Eu saí, cara, da minha conversa com ele, o Senhor já me exortou. Nunca mais você fale que você tem um problema. Fale, você tem uma oportunidade para o meu filho ser glorificado. Vai lá e ora por ela. E a minha mente fez assim, ó. Então você fala, Lu, você tem problema? Não, eu tenho oportunidades para que Jesus Cristo seja glorificado. E essa metanoia, eu fui buscar diante de Deus, em Romanos 12:2, eu tenho que mudar minha mente. Porque a minha mente era uma mente sem Cristo. Uma mente onde eu não tinha acesso. Agora a minha mente, tudo é possível aquele que crê. Então a minha mente, eu creio, cara. Até que me prove ao contrário, até que o Senhor não deu aval, eu creio. Então aí, foi nesse exato momento que Deus mudou a minha mente. E aí estabeleceu o reino dele. E é isso que a gente vive até hoje. Amém. Muito forte, pastor. Né? Muito bom. Muito legal. É o Senhor que nos conduz, né? Sim. E aí ele só pede assim, ó, você crê. É como se cada momento a gente andasse como Pedro. Pedro representa a igreja. Ele fala, sai do seu barquinho e anda sobre as águas. Dá um passinho, cara. Né? Tem experiência, fortalece a sua fé em Cristo. Sim. Fortalece a sua comunhão comigo. Sim. Né? Eu vejo algumas pessoas caminhando com Cristo e uns momentos elas começam a ficar desacreditadas, abatidas. O Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Né? Então eu vejo assim que nessas adversidades é o momento oportuno de Deus ser revelado através de Cristo na nossa fé e na nossa conduta. É isso. Poderoso. Muito bom. Começou uma cantoria aí, né? Então, tem uma dupla sertaneja aí. Famosa. São os vizinhos aí. Mas nada atrapalha o reino de Deus, não. Nada atrapalha, não. Nada atrapalha. A gente toca aqui, né? Rodrigão, considerações finais? Olha, como a gente sabe, cada capítulo é uma revelação. Cada convidado, assim como o pastor Luciano, né, é realmente edificante. Né? Você ouvir coisas do reino que te servem, né? Coisas do reino que cabem a você e respingam. Isso é edificante, de verdade. Pastor, muito obrigado. Amém, glória a Deus. Pastor. Amados, obrigado. É um prazer te Deus receber, abençoe. ouvir a tua história. Amém. O nosso feliz. desejo é que essa história aí alcance Amém. pessoas aí na internet, Em nome pessoas do sejam Jesus. impactadas, curadas, libertas, e eu Verdade. tenho certeza que vai Em ser. nome do Senhor Jesus, que Verdade. cada um possa ter uma comunhão com Deus e Pai. Amém. Eu creio nisso, a gente olhar para o Senhor como o nosso Pai, essa paternidade dele que nos ama, e que entregou o próprio Filho por amor, né? Então que cada um possa ter essa comunhão com o Senhor como um Pai. Conhecer Amém. o Pai. Amém. Amém. Amigos, nós ficamos por aqui. Se você foi impactado com a história do Pastor Lu, compartilha com toda a família, curte, porque isso ajuda o nosso vídeo a ser divulgado, na verdade, É isso né? aí. E não esquece de se inscrever. Até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.